Muito boa tarde, amigos da Rede Mundial de Computadores, amigos da internet. Nós estamos começando aqui mais uma live do Grupo Manancial. Hoje com a Folha de Pedrinhas. Nós estaremos numa live falando sobre as ações de prevenção do Covid-19, toda essa realidade que afetou o mundo inteiro e não é diferente também, afetou o município de Pedrinhas Paulista. Conosco nessa live nós temos a presença do prefeito de Pedrinhas Paulista, Sérgio Fornazier, e também a secretária da Saúde, Zilda do Nascimento. Completa o nosso time dessa live também a jornalista do Grupo Manancial, Agta Zago. O tema de hoje, então, será as medidas de prevenção contra o Covid-19 e a nova ordem de flexibilização gradual da quarentena em Pedrinhas Paulista, anunciada recentemente pelo governador do estado, João Dória. E Pedrinhas Paulista é uma cidade diferenciada, uma cidade que tem atenção de muitos pelo Brasil inteiro pela sua riqueza cultural, e o município também enfrenta as dificuldades, assim como todos os outros municípios enfrentam. Então, nossa live hoje é um bate-papo muito tranquilo com o prefeito e com a secretária da Saúde, falando sobre essa realidade, sobre as ações, sobre essa grande batalha que é administrar os municípios diante de uma pandemia, onde muitas vezes a informação não chega de forma correta, existem alguns desencontros, enfim, é um momento de união entre todos os moradores da cidade para evitar que esse vírus possa conseguir afetar, contaminar outras pessoas. Então, Pedrinhas Paulista também é uma cidade que enfrenta grandes dificuldades e, graças a Deus, ela encerrou esse mês de maio com nenhum caso, ou seja, zerado de casos de Covid. Isso é uma alegria muito grande para nós. Então, nós damos abertura na nossa live e eu quero convidar aqui o prefeito Sérgio Fornazier. Quero agradecer a presença do prefeito, que atendeu o nosso pedido, o nosso convite para participar da nossa live. Sérgio, seja muito bem-vindo. As suas considerações iniciais para o nosso público. Seja bem-vindo, Sérgio. Olá, obrigado. Um final de tarde, uma boa noite a todos que estão aqui com a gente. Realmente, Marcelo, acho que é uma das maiores dificuldades dos últimos anos aí, né? Enfrentar uma pandemia, né? Isso não é dificuldade só nossa, mas hoje do mundo inteiro, e aqui em Pedrinhas não é diferente. Tivemos, né, Pedrinhas, que eu acredito que aqui na nossa região, das pequenas cidades, fomos premiados logo no início, foram 5 casos confirmados aqui na nossa cidade. Não foi momentos fáceis, foi muito difícil, mas através de uma equipe competente, tá, através de todos, e da população também, Pedrinhas Paulista, que tem um povo ordeiro, de responsabilidade, colaborou bastante em cima dessas ações, né, entre os funcionários, todos que enfrentaram. Então, viemos por essa batalha, graças a Deus, hoje não temos nenhum caso mais, todos foram curados, não tivemos nenhuma contaminação aqui dentro da cidade, e o trabalho continua, né, o Estado está abrindo as portas com novas regras, e a doença, ela continua, é iminente de perigo, né, as mortes estão acontecendo, elas estão aumentando no dia a dia, isso, a curva, ela está aumentando, então, o risco continua, então a gente pede sempre a responsabilidade de todos, né, para a gente enfrentar, de uma forma ou de outra, todos estão trabalhando hoje, já a economia vem voltando de forma gradual, iniciou-se agora na segunda-feira, então, vamos enfrentar, e muita consciência para que a gente consiga, né, ter a responsabilidade da gente continuar, que Pedrinhas não aconteça, né, nenhum óbito, isso, ninguém quer perder um ente querido, então essa é a nossa maior preocupação. Sérgio, a gente vai conversar mais sobre isso durante a live, sobre as ações, as medidas que a Prefeitura vem tomando para poder evitar isso. E eu quero convidar agora para o nosso bate-papo a secretária da Saúde, Zilda Nascimento, ela que é responsável aí pelo setor da saúde,
A gente sabe que as secretarias da saúde municipais, nesse momento de pandemia, são aquelas que estão mais acionadas, estão mais à frente dessa batalha. Eu quero te desejar as boas-vindas. Muito obrigado, Zilda, pela sua participação. Seja muito bem-vinda. Gostaria que você desse as suas considerações iniciais para o nosso público. Com você, Zilda. Eu quero agradecer pelo convite e desejar boa tarde a todos, né, uma boa noite, e dizer que é como o Sérgio falou, esse enfrentamento que a gente tem. A preocupação é que a curva está só subindo, e com a flexibilização, a gente tem bastante receio que aumente ou volte a ter casos no município de Pedrinhas. Isso é uma coisa que a gente tem falado junto à equipe, né, conversado bastante com os médicos, enfermeiros, toda a equipe, e nos preocupa realmente, né, com a população, o bem-estar da população de Pedrinhas Paulista. Legal, Zilda. E eu também chamo para o nosso bate-papo aí a jornalista Agta Zago, do Grupo Manancial. Agta, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marcelo. Obrigada também para os nossos convidados, o prefeito Sérgio e a secretária Zilda, por estarem aqui. Muito obrigada por estarem participando do nosso bate-papo. Falar que qualquer pergunta que os nossos telespectadores tenham, é só colocar nos comentários do Facebook, que nós vamos estar atentos, que nós vamos estar respondendo as perguntas. Espero que esse bate-papo seja muito bom para todos os que estejam participando. Legal. Obrigado, Agda. E eu começo falando com o Sérgio. Sérgio, a gente sabe que Pedrinhas Paulista é uma cidade conhecida pela sua excelência em atendimento à saúde. A sua gestão, desde o início, tem disponibilizado recursos. O setor da saúde é um setor que tem aí uma atenção especial. Eu gostaria que você falasse como é a estrutura hoje, o trabalho, os médicos, horário de funcionamento, toda essa estrutura da saúde que hoje está conseguindo enfrentar de uma forma muito competente esse momento de pandemia. Para nós, Marcelo, né, desde o início, né, do nosso trabalho, quando a gente assumiu a responsabilidade de estar enfrentando, né, um desafio, né, de estar à frente de uma cidade, né, isso, temos a Zilda, acima de tudo, que é a nossa secretária, que cuida de todo esse setor, mas é prioridade hoje dos brasileiros, né, de um país igual ao Brasil, né, que temos muitos problemas, mas a saúde é o coração de todos, é onde é necessário a gente cuidar, é prioridade nossa, onde a gente busca atender entre os investimentos, quando a gente vai atrás de um deputado, quando a gente vai atrás de uma emenda parlamentar, a gente sempre direciona para a saúde, né? Para dessa forma atender melhor. Hoje, a nossa saúde ela tem um plantão 24 horas. Difícil uma cidade do porte da nossa que tenha um plantão com atendimento de 24 horas, né? Entre isso, ampliamos alguns atendimentos, né? Que foi a parte de endoscopia, pediatra, temos um médico cirurgião hoje atendendo, para que se consiga acabar com a demanda de cirurgias que nós temos no nosso município. Então, são investimentos feitos, sim, para melhor atendimento do povo, que a gente consiga, né, dar essa qualidade de vida que nós brasileiros tanto necessitamos. Então, dessa forma, nesse investimento, que não é fácil, Marcelo, né? Não é fácil, como eu disse para vocês, um município como Pedrinhas Paulista, né? Todo município teria que gastar 15% do seu orçamento com saúde. Hoje a gente está em torno de 22%, tá? Então, é bastante investimento, tem que correr atrás, tem um trabalho junto aos parlamentares para a gente consiga atingir esse índice também. Desculpa. Além dessa questão, né, prefeito, que você falou de todo esse investimento, a gente percebe também o seu trabalho junto aos deputados para conseguir ambulância, veículos para a saúde que possam atender às necessidades da população.
Sim, isso é muito importante, viu? Não só na questão das ambulâncias, mas como hoje a gente tem à disposição o custeio, né? É uma, é uma forma que colo- criaram para estar ajudando os municípios a custear as despesas, né? Porque não adianta a gente ter só ambulância se a gente não consegue pagar o médico. Então, esse custeio que foi criado aí há uns 5, 6 anos atrás, ele tem ajudado muitos municípios, onde a gente consegue equacionar todos os gastos com médico, com manutenção, com equipamentos também, né, Marcelo? É muito importante, a gente tem uma estrutura para ser mantida, então a gente, graças a Deus, tem conseguido com os deputados parceiros aí, que têm apoiado a nossa gestão. Sérgio, agora eu quero fazer uma pergunta para a Zilda. Seja muito bem-vinda, Zilda. A gente sabe que a pandemia ela afetou o mundo inteiro, todas as cidades foram afetadas. Eu gostaria de saber, a gente sabe que Pedrinhas ela tem em torno de 60% da população já está na idade de risco, né, com relação à pandemia, e isso gera uma preocupação maior. Eu gostaria de saber, de você como secretária, de que forma está sendo feito o trabalho nas áreas rurais, as orientações, o trabalho de ações e medidas para que chegue também a muitas pessoas que moram no campo. A gente sabe que Pedrinhas tem aí uma população que mora na zona rural. Marcelo, em momento algum não deixamos de atendê-los, né, zona rural, ou tanto a nossa região aqui urbana, atendimento por telefone, ou até mesmo presencial, de ir até o sítio, mesmo a doutora, as enfermeiras, né, às vezes tem muitas curativo, onde estão sendo feitos, passagem de sonda. O trabalho, ele permanece, vamos dizer, normal, mas tendo algumas restrições, né? A porta de entrada ainda continua com as triagens, né, no CIASUM, porém, o atendimento interno da unidade Dr. Primo Rui, ele mantém interno com médico, enfermeiro, pediátrico, cirurgião geral, psicólogo, os fisioterapeutas. Então, assim, a gente parou de atender aquela demanda grande. Porém, quando tem necessidade, vamos até o local, atendemos, vacinamos no sítio, vacinamos nas cidades, nos domicílios. Então, a gente procura sempre cuidar da população. E eu sigo com você ainda, Zilda, numa pergunta. Diante do momento da pandemia, a gente percebeu que a orientação da Secretaria da Saúde era para que as pessoas não fossem para o posto diante de qualquer sintoma, ou seja, qual que era o objetivo com essa medida, né? Dizer, não é por qualquer tosse, qualquer coisa que todo mundo já corre para o posto. A gente percebeu que havia uma orientação da Secretaria da Saúde com relação a isso. E algumas pessoas me questionaram, né? Por que essa medida, se a pessoa tem um sintoma, não, por que não ir? Eu gostaria que você esclarecesse aí para nós, para o público que está nos ouvindo pelas redes sociais, vai estar ouvindo depois também, qual era o objetivo que vocês tinham em orientar a população a não ir por qualquer questão e estar indo lá visitando o posto de saúde? Visto que o atendimento do Centro de Saúde, CIAS, tem um atendimento 24 horas, então a demanda é muito grande. Como essa pandemia veio, né, pegando de surpresa, o intuito da gente é evitar a disseminação, porque, querendo ou não, o doente ele vai procurar o centro de saúde. Então, tem pessoas, a necessidade de pedir um check-up, de fazer um exame, solicitação de exames, que evitassem nesse momento, porque seria uma forma, se um tivesse doente lá, a forma de disseminação mais rápida ainda. Por isso, a orientação, se tiver alguma dor ou febre, está ligando para a gente está orientando, não melhorou, a gente pede para vir até a unidade de saúde com a restrição de horários e o médico está esperando o paciente. Antes de eu passar para a Zilda, eu vou fazer mais uma pergunta para o prefeito Sérgio Fornazier, depois eu abro aí algumas perguntas com a jornalista Ágata, né? Eu quero perguntar para o prefeito agora qual a visão dele diante das ações que a prefeitura realizou nesse momento de pandemia. Ele pudesse elencar para nós aqui as ações que foram feitas. A gente percebe que lá na entrada da cidade foi feito um trabalho de monitoramento, né?
diante dessa pandemia que chegou e, de repente, aí gerou medo na população, gostaria que você falasse das ações que foram feitas em conjunto entre você e a Secretaria da Saúde, é claro, né? As ações, as medidas que a Prefeitura tomou nesse momento de pandemia, Sérgio. Sim, Marcelo, o início, né, a pandemia veio, eu acho que ela assustou a todos nós, né, não só a população, mas para nós também é algo tudo muito novo, ainda é muito novo, poucos têm as respostas, né, de todas as perguntas, do que está acontecendo, de como é o tratamento, mas nossas medidas foram mais ou menos essa, como a Zilda falou, no início, né, eu acho que o centro de saúde foi o lugar onde poderiam estar chegando, né, tanto as pessoas que poderiam portar a doença, então essas medidas foram tendo para que não tivesse a contaminação aqui dentro da cidade, né, e acima de tudo, foi as orientações, eu acho que o mais importante, né, foi as orientações, junto com os fiscais, junto com a vigilância sanitária, né, colocamos uma barreira na entrada da cidade, foi muito importante, porque ali tivemos vários períodos da doença, foi de orientação, depois veio a máscara, o álcool em gel. Então, essas medidas, né, de orientação, acho que foram as iniciais, né? Chegou o momento que não, as pessoas já ficaram sabendo, já não tinham mais o porquê, e a gente foi mais em loco, junto aos comerciantes, junto aos estabelecimentos essenciais que estavam trabalhando no momento, começamos a trabalhar nesses setores, né? E tivemos o caso, como eu já disse aqui, né, que foi bastante preocupante para nós, é lógico, né, quem que não ia ficar preocupante, acho que toda a população ficou, mas tendo essas medidas para que a gente evitasse a contaminação comunitária, que foi o principal objetivo, e a gente conseguiu, né, através de orientações e fiscalização, acho que essas são as mais importantes nesse momento, está orientando, está fiscalizando e pedindo que todos tenham responsabilidade. A gente percebe também, prefeito, dando seguimento aqui, que a gestão, a Secretaria da Saúde, em nenhum momento ela se omitiu em trazer os resultados realmente. Pessoas contaminadas, infelizmente nós tivemos aí o óbito, né, de uma pessoa, e a Prefeitura, a Secretaria da Saúde, ela não omitiu em nenhum momento os casos, a situação que realmente estava acontecendo. Por mais difícil que seja, para os familiares, para todos, né? Mas a prefeitura ela foi fiel, ela foi honesta a realmente levar a população realmente a informação de forma verídica. E é importante esse nosso tipo de comunicação, porque hoje a gente vive um momento de muita fake news, de muita mentira. Nós tivemos até, infelizmente, não sei quem foi, mas infelizmente fizeram uma brincadeira e Pedrinhas tinha 200 casos, algumas coisas nesse sentido. O quanto é importante a prefeitura realmente vir a público e falar o que realmente está acontecendo, né? Então, eu acredito que foi uma decisão muito correta da parte de vocês e de levar a verdade dos fatos. Foi isso, né, prefeito? Sim, a responsabilidade, né, Marcelo, e a transparência, estar à frente de uma população, eu acho que esse é o mais importante, né? A verdade é essa, e isso não era problema para mim, né, para a gestão, mas sim para todos, né? A prefeitura sozinha ela não ia conseguir controlar essa pandemia sem a ajuda da população e todos envolvidos nessa questão. Então foi muito importante, sim, jamais omitir um caso como esse, né? Isso foi muito importante, a gente conseguiu enfrentar e a população, né? A gente tem que agradecer a população que entendeu isso, deu forças, né, e se comprometeu nesse momento tão difícil que foi para nós e que a gente vê por aí que as pessoas brincam com uma coisa tão séria, né? E a gente teve um óbito aqui em Pedrinhas, Paulista, uma pessoa muito querida nossa, tá? Mãe de um amigo meu, né? Um sentimento muito grande e jamais, né, brincar com uma situação dessa ou omitir qualquer informação. Isso não faz parte do nosso compromisso que nós temos aqui com a população de Pedrinhas Paulista. Legal, prefeito, parabéns pela atitude. E agora eu quero falar com a Zilda. Já passo para você, Ata. Aguenta aí, mais uma perguntinha para a Zilda.
Quem está acompanhando conosco é a Daniele Barbosa, e a pergunta é essa, Zilda, para você. De que forma a Secretaria da Saúde, são perguntas que estão chegando pelo nosso chat, tá? De que forma a Secretaria da Saúde de Pedrinhas está monitorando agora, nesse momento, as pessoas que vêm de outra cidade? Quais são as ações, que tipo de trabalho a Secretaria está fazendo, né, as ações e medidas, para que novos casos não venham a surgir? Eu vou falar ainda sobre Pedrinhas zerou os casos de Covid, né? Mas queria que você falasse para nós aí sobre de que forma a Secretaria de Saúde está trabalhando aí para monitorar as pessoas nesse momento, para que não venha a surgir novos casos. Bom, Marcelo, por ser um município pequeno, a gente fica sempre sabendo quem está chegando de viagem, quem foi de viagem, então isso facilita para a gente. Mas tem algumas pessoas que elas têm a responsabilidade de ir até a unidade e falar, olha, ou ligar, tem gente, meu parente chegou de viagem, o que eu devo fazer? E aí a gente segue as orientações que são dadas pelos Ministérios da Saúde, que é a quarentena, né? Então, assim, a forma que a gente tem, a própria população nos passar, porque não temos uma barreira lá que fique monitorando quem entra e quem sai. Então, assim, é o que eu peço a vocês, que quando porventura chegar algum parente ou qualquer outra pessoa de viagem, está nos avisando, a gente vai até lá, a gente liga, orienta, né? Tem os enfermeiros auxiliar que eles estão fazendo esse tipo de serviço. É para estar orientando a população quantos riscos, quanto tempo tem que ficar, quem tem que ficar, né? E qualquer coisa, qualquer sintomatologia, está procurando a unidade de saúde. Obrigado. Quero chamar a Agatha Zago agora. Obrigado, Zilda, pela resposta. Jornalista Agatha entra agora à vontade. Agatha, prefeito Sérgio, a Zilda, à sua disposição. Obrigada, Marcelo. Minha pergunta é, em primeiro lugar, para o prefeito, que ele estava comentando sobre a população, da população está ajudando também. E eu queria saber, após esse mês de pandemia, passamos já de um mês, estamos quase um mês e meio já de pandemia, como que está a população, como que está a conscientização da população pedrinhense, se eles ainda estão respeitando o isolamento, se com a flexibilização as pessoas estão saindo mais na rua ou elas ainda estão se mantendo em casa, como que está a situação na sua visão? Agatha, olá, boa tarde. Assim, na verdade, né, a coisa está mudando, né? A gente teve toda a quarentena, a gente nem usa o termo mais fica em casa, mas tem a responsabilidade, as pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm o seu modo de sobrevivência, né? E a gente vem aqui para alertar isso, né? O Estado anunciou uma flexibilização, né? Isso para a partir de segunda-feira passada, agora dia 1º, e isso naturalmente, né? Vai aumentar a movimentação, não só na nossa cidade, mas como da região, como de outras pessoas estarem circulando. E eu vejo que a população, sim, levou muito a sério essa questão, aqui em Pedrinhas, principalmente. Foi se instalado algumas medidas, né, de proteção, inclusive o uso de máscara, né, a higienização, álcool em gel. Então, todas essas questões de prevenção, eu acho que isso que é importante, ter a responsabilidade, sair somente o necessário, mas a população em si, ela tem respeitado, sim, mas a vida, ela tem que continuar, não tem como a gente evitar que as pessoas saiam, evitar de que buscam auxílio no banco, isso é inevitável, como ir no mercado, né, mas a orientação da secretaria, tanto do Ministério, é que saia somente o necessário, né, que se faça o que tem que se fazer e que volte para casa. Essa é a preocupação. Mas eu entendo, sim, que a população tem colaborado, ela tem participado e tem cuidado da nossa cidade, inclusive denunciando bastante. Nós temos um Disque Denúncia hoje, né, quando se vê um ambulante na cidade, quando se vê uma fila em determinado comércio, a população está cuidando, sim, da cidade, tem denunciado bastante, e a gente temos o fiscal, que é um só, né, às vezes temos algumas reclamações também, né, até ele estar sabendo, até ele chegar no local, mas ele tem ido em loco em todos os casos, todas as denúncias, então a população tem cuidado, sim, da cidade, tem se preocupado,
E isso é importante e é assim que a gente deve continuar. E, prefeito, você tem alguma preocupação em relação com a receita que a cidade vai receber esse ano? Porque nós tínhamos uma expectativa, desde o ano passado nós tínhamos uma expectativa e um planejamento para o financeiro e para a economia, não é mesmo? E em função da pandemia, você tem alguma preocupação de que vai ter uma redução muito grande dessa receita? Como que está a expectativa? Sim, a preocupação ela é muito grande. Essa redução ela já está acontecendo, tá? As previsões não são boas, tá? Se fala em previsão de perca no ano do município do Porto de Pedrinhas em torno de 1 milhão somente do ICMS do estado, tá? Nós fizemos um levantamento aqui de janeiro a maio, tá? Entre um comparativo de 2019 a 2020, até o mês de maio nós tivemos uma queda de 4,3% na queda de arrecadação, tá? Em torno de 316 mil de queda comparado de janeiro a maio de 2019 com 2020, tá? Essa queda, ela é real, ela é preocupante, né? Mas a gente espera, né? O governo federal já fez uma recomposição dessas quedas, né? Mas ela está em cima do que caiu aqui de janeiro a maio. As perspectivas não são boas, a gente se preocupa, mas, né, tomando as medidas, né, preocupado em gastar menos, né, tanto nos setores, então essa é a nossa preocupação e que a gente se mantenha, né, e consiga, principalmente, fazer a folha de pagamento dos funcionários, essa é a nossa principal preocupação e o atendimento básico aí, que é saúde, educação, que se a gente continue com esse atendimento, mas é preocupante, sim. Legal. Nós vamos fazer uma live. Marcelo, tá me ouvindo? Marcelo? Oi, pode falar. Prefeito, o senhor está me ouvindo? Sim, eu estou. Então vamos continuar, que eu acho que o microfone do Marcelo, problemas técnicos. Prefeito, como que está o trabalho dos funcionários públicos aí na cidade de Pedrinhas Paulista? A gente, desde que se iniciou a pandemia, né, nós começamos com redução da carga horária, tanto com rodízio, né, esse se estendeu a 1 mês, agora com a flexibilização, a gente teve algumas alterações, né, o pessoal de obras voltou ao trabalho normal, temos a cidade para estar atendendo, alguns setores ainda trabalham meio período, de acordo com a flexibilização do Estado, e o grupo de risco, que é os maiores de 60 anos, portadores de alguma deficiência, diabetes, hipertensão, estão em casa, ainda estamos mantendo esse regime de trabalho, né, seguindo as orientações do Estado, da forma que eles nos têm orientado. Obrigada, prefeito. Agora eu vou passar a palavra para a Zilda. Zilda, você poderia falar um pouquinho de como aí na cidade de Pedrinhas Paulista para a gente? A pergunta cortou na hora. Zilda, eu queria saber como que está a campanha de vacinação para a gripe aí na cidade de Pedrinhas Paulista. Bom, a campanha de vacinação, até agora nós vacinamos mais de 80% do pessoal que estava para ser vacinado. Iniciamos as crianças, estamos terminando, estamos fazendo essa vacina com agendamento por horário e vacinamos no domicílio. E assim, aqueles que precisarem ainda, que necessitarem, que não foram vacinados, pode estar indo nas unidades da saúde. A campanha, para não atrapalhar, a gente acabou montando um posto fora do centro de saúde, para facilitar e evitar aglomeração dentro do centro de saúde. Então, assim, as pessoas que vinham, a gente com todo cuidado, restrições, máscara, álcool em gel, e a gente vacinou bem, né? Eu digo que bem, porque mais de 80%, e ainda estamos vacinando. Você acha que, em função da pandemia, as pessoas procuraram se vacinar mais contra a gripe? Alguns que até tinham dificuldade, que não queria, a resistência de não querer a vacina, por mais que quando fosse ofertado,
procurou a gente, sim, para as vacinações. Então, assim, teve bastante a procura, mesmo a gente explicando que essa vacina não serviria para o coronavírus, né, o Covid, né, que seria para estar ajudando de uma forma que evitasse a gripe em si, para que evitasse a confundir mesmo, né, os sinais e sintomas com o Covid. Com o Covid, perfeito. Marcelo? Eu sigo com a Zilda ainda. Marcelo, tá mudo. Aqui, olá, Zilda, tá me ouvindo? Sim, estou. Legal. Existe uma preocupação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, de todos os setores da saúde, que nós estamos num processo de transição, saindo do outono para o inverno. E esse é um período onde as doenças respiratórias, elas aumentam muito. E existe aí a tendência de aumentos desses casos. E a gente sabe que existe aí uma semelhança muito grande entre tosse, dor de cabeça, febre, resfriados, né? Que são muito idênticos à questão do coronavírus. A minha pergunta para você é, nesse período de intensidade maior de gripe, mistura tudo, fica tudo junto e misturado, como que a saúde pretende, se organizou para trabalhar com esse momento que nós podemos ter aí mais casos suspeitos, né? E a situação pode ficar difícil. De que forma a Secretaria da Saúde tem enxergado essa situação? Na verdade, Marcelo, como eu disse no início, a gente trabalha de forma de triagem ainda. Então, toda síndrome gripal que chega, dor de garganta ou tosse, ele é imediatamente já encaminhado para uma sala que a gente chama de isolamento, onde o médico que vai atender, ele sai do consultório, ele vai atender nessa sala. As medicações são ofertadas para esses pacientes, então ele não fica andando pela unidade de saúde. Então, assim, os funcionários, a equipe, ela está muito bem orientada em relação aos sintomas, né? O que orientar a essa população, né? A síndrome gripal, mesmo a gente acaba monitorando através de telefone, né? Então, as pessoas confundem, tá monitorando o meu vizinho, então ele está com Covid. Não, a gente monitora essa pessoa que chega com a dor de garganta ou com uma tosse, para ver se teve alguma outra sintomatologia. Mas, assim, é uma gripe, então, em 7 dias já, a gente já orienta que pode já manter a sua vida normal. Obrigado pela sua informação, e eu quero agora falar com o prefeito Sérgio Fornaziar. Prefeito, a gente pode dizer que Pedrinhas hoje é um sucesso no combate ao coronavírus. Eu sou morador de Pedrinhas, conheço bem as cidades, a Folha de Pedrinhas está aí prestes a completar 20 anos, a gente conhece a realidade de Pedrinhas e a gente sabe do sucesso que a atual gestão conseguiu em combater essa proliferação do vírus. A minha pergunta para você é o seguinte, prefeito, a gente percebe a união entre as diversas secretarias. A gente sabe que a Secretaria da Saúde ela é a linha de frente, ela está ali atendendo as pessoas, mas existe também todo um trabalho das outras secretarias que a gente percebe essa união de forças nas secretarias e a gente acredita que isso é uma orientação também que parte do Poder Executivo. Gostaria que você falasse dessa união que a gente percebe em todas as secretarias, em diversas ações, seja na questão de doação também, para poder dar suporte para que as medidas realmente sejam um sucesso. Realmente, Marcelo, eu fico até contente, né? Muito bom escutar isso de você, Marcelo, né? Mas a preocupação, ela é real, né? No início foi muito difícil, eu já disse para vocês aqui, né? Ela iniciou-se ali, principalmente quando todos os funcionários podiam, né? Estar relaxando, podiam estar na medida de revezamento, né? Os funcionários da saúde não poderiam nesse momento, nesse primeiro momento, né, Marcelo? Então, eles tinham que trabalhar assim, tinham que enfrentar, né? Isso foi um momento muito grande deles, um momento que eles merecem muito, mas, enfim, os problemas vieram acontecendo, né?
não era só a saúde, tivemos principalmente o social, muitos problemas sociais, problemas de vulnerabilidade, pessoas que perderam seus empregos, isso é verdade mesmo, perderam, comerciantes que tiveram que fechar suas portas, então, isso veio um efeito dominó, né? E sem falar os demais funcionários também, que começaram a se readequar, né? Começaram a reinventar, pessoal da educação, pessoal do esporte, todo mundo começou a reinventar, e todo mundo abraçou essa causa, fez a lição de casa, enfrentando de uma forma ou de outra, aquele que fez o vídeo para uma pessoa, uma pessoa que está em casa que precisava fazer, com problemas cardios, que precisavam fazer exercício, vídeos para essas pessoas se movimentarem, tá fazendo, cuidando da sua saúde. Então, todos abraçaram, e isso é importante, isso, como você disse, é o que Pedrinhas tem de diferencial, que as pessoas realmente gostam da nossa cidade, querem fazer a diferença, ninguém fez o corpo mole, e arregaçaram as mangas, e enfrentamos essa pandemia, e obrigado aí, se nós estamos sendo destaque aí, eu agradeço, é isso que nós queremos mesmo, é para isso que nós entramos aqui, para enfrentar e não correr dos problemas, não, que o prefeito está aqui para resolver problemas também. Legal, prefeito, obrigado pela sua pergunta, pela sua resposta, né? Eu quero falar com a Zilda agora. A Zilda, mais uma vez, chamar a Zilda no bate-papo. A gente sabe, Zilda, que Pedrinhas hoje, ela teve 4 casos positivos, tivemos, infelizmente, um óbito, né? 3 foram curados, 2 suspeitos fizeram o teste e deram negativo. Então, eu até publiquei na capa da Folha de Pedrinhas, não sei se você viu, que Pedrinhas zerou os casos, está zerada de casos de Covid. E acho que isso é um motivo de alegria também para você, que é Secretaria da Saúde, para o prefeito, para toda a equipe, né? Saber desse resultado hoje de estar zerado de casos, uma cidade que tem aí um grupo de risco muito alto. Mas eu queria a sua orientação como Secretaria da Saúde, é importante a gente orientar a população de que ganhou-se uma batalha, mas a guerra ainda continua, né, Zilda? Ou seja, não existe ainda uma vacina que realmente possa proteger o ser humano ainda. Existem vários testes promissores, que eu acredito que em breve nós teremos uma vacina que vai trazer essa normalidade. Fora disso, eu não acredito que teremos uma normalidade. Mas até que essa vacina chegue e essa situação se torne realmente mais segura, é importante esse apoio da população. Então, eu gostaria que você, como secretária da Saúde aí, falasse sobre a importância de manter essas medidas de isolamento, independente dessa questão da flexibilização que o João Dória colocou, claro, pensando também, igual o prefeito Sérgio comentou agora há pouco, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam ter os seus compromissos, a gente sabe de tudo isso, mas é importante que a batalha ainda continua, né, Zilda? Sim, a batalha ainda continua. Eu gostaria muito de agradecer a equipe, né? Ela assim, fez um trabalho assim, primordial para que a doença não disseminasse no município. E também a população, né? A população de que forma? Evitando as aglomerações, o uso de máscaras, né? Saindo de casa só quando necessário, né? E principalmente agora com essa flexibilização. Agora que é o momento, pessoal, de você estar ajudando a gente, porque a curva ela só sobe, né? Então, com essa flexibilização, vai ter mais pessoas mais juntos, né? Vindo de outros municípios, vindo de outros estados. Então, a gente tem que evitar de que forma? Use a máscara, evite aglomeração, procure o centro de saúde quando necessário, a gente está de portas abertas para recebê-lo, ou quando não puder, ligue para a gente vai atender você, né? E, assim, agradecer mesmo a população, tá? Que não existe um afrouxamento agora com essa flexibilização. A gente tem que entender que a doença está aí e ela veio para ficar, ela não veio para ir embora amanhã. Então, assim, cabe cada um cuidar de quem a gente ama, né? Que são os nossos familiares, principalmente mãe, pai, avô, tios, né? Então, assim, agradecer mesmo a população e que continue dando essa força para a gente, que sem vocês a gente não consegue fazer esse trabalho que a gente está fazendo. Sua informação, e eu quero falar com o prefeito Sérgio Fornazieri agora. Chegou uma pergunta aqui agora, né? Do Cholis Esperduto. Ele está fazendo a seguinte pergunta, prefeito, quero fazer essa pergunta para você. E aí, antes, eu quero dizer que, segundo a nossa Constituição,
o prefeito ele não pode decretar o famoso lockdown, ou seja, impedir as pessoas de sair. Existe uma liberdade, né, para ir e vir, está na nossa Constituição, e o prefeito não pode impedir essa questão. E a pergunta aqui é o seguinte, prefeito: quando tiver uma festa na cidade com aglomeração, como que o morador, o pedriense, como ele deve fazer para poder fazer essa denúncia, tendo em vista que essas aglomerações de pessoas que vêm de fora pode gerar outros casos na cidade? Então, essa pergunta é do Charles Esperduto, prefeito, falando aí, quando tiver festa, aglomeração de pessoas, como o morador faz para denunciar? Com você a palavra, prefeito. Marcelo, né, uma que festas, né, elas não estão liberadas, né, não sei qual seria, né, o tipo de festa, mas tem que fazer a denúncia, tanto no Disque de Denúncia da Prefeitura, né, tanto para a Polícia Militar, que também tem poder de estar cuidando de tudo isso aí, mas essas são as recomendações que estão sendo tomadas, né, festas do porte, né, tanto público quanto de empresas particulares, essas estão proibidas, né, não existe alvará para que se realize festas nesse período de pandemia. Legal. E a gente percebe, prefeito, que a cidade está muito consciente dessa realidade. Recentemente nós anunciamos, e a prefeitura também, através da assessoria de comunicação, confirmou para nós, que a festa de São Donato, a tradicional festa da macarronada, não vai ser realizada, né? E a gente percebe que existe uma adesão da população realmente em apoio, realmente é isso, prefeito, realmente nós precisamos cuidar do nosso povo. Uma cidade que tem bastante festas, eu conversei também com o pessoal do Jardim da Infância sobre a tradicional festa italiana, que há 31 anos é realizada. A festa vai ser adiada ou vai ser transferida para uma outra data, nós não temos ainda uma decisão oficial, mas conversei com os organizadores, e a gente percebe que realmente essas festas que são muito tradicionais, que são um orgulho para a cidade, a população ela está assim satisfeita e apoiando a decisão dos organizadores realmente em não realizar para poder preservar a vida, a saúde das pessoas. Isso mostra esse comprometimento da saúde com o poder público para poder evitar essas questões. Não é isso, prefeito? Sim, Pedrinhas, né, seguindo no turismo, né, Pedrinhas que se tornou, né, traçando o turismo para a nossa cidade, se tornou um município de interesse turístico, né? Nos últimos 3 anos, nossas festas têm crescido muito, não só aqui na cidade, mas regionalmente. E não tinha o que fazer, né, Marcelo? Né? Vamos falar, a festa de São Donato, ela tem que ter um planejamento, né, para se organizar, né? Esse planejamento já era para estar, né, praticamente todo traçado. E nesse momento, com todas essas incertezas, a gente sabe de alguns eventos que ainda não foram cancelados, mas a gente não vê esperança de se acontecer. O aniversário da cidade está a ponto da gente chegar a esse ponto também de ter que cancelarmos, mas dessa forma não tem como a gente ter planejamento dessa festa, então a gente achou por bem estar cancelando a de São Donato. Em breve, né, a gente acredita que o aniversário da cidade tenha que ser cancelado também. Eu não vejo, enquanto não tiver uma vacina, né, como estar fazendo uma festa dessa, ainda mais as nossas, que, né, nossas terceiridades que fazem a comida, né, tanto São Donato, tanto no encontro de motos, que, né, também já foi cancelado. A gente precisa dessas pessoas, né, então sem elas eu acho que as nossas festas, a nossa cultura, né, não tem graça, né, precisamos deles sim, mas festa tem outro ano, outro, isso, né? O que importa é a vida, as festas, nós teremos muito tempo ainda para estar realizando essas festas. Legal, prefeito, quero te agradecer, nós estamos aí passando dos 45 minutos, né? Eu acho que o celular da Zilda acabou a bateria, se eu não me engano, aí, porque eu não estou vendo mais a Zilda aí, eu acho que acabou a bateria, não sei se voltou. Ela falou para mim que estava acabando a bateria. Eu não acho que é isso, Zilda. Ô, Zilda, eu quero te agradecer, obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua participação. Doeu menos que uma injeção. Tá vendo? Doeu menos que uma injeção. Parabéns pela sua participação.
Parabéns pelo trabalho que você vem realizando à frente da Secretaria da Saúde. Parabéns para todos os funcionários da saúde de Pedrinhas Paulista. Um abraço a todos pela competência, pela seriedade com que eles vêm realizado esse trabalho. Foi muito bom ter você aqui conosco nessa live. Um abraço, tá bom? Tudo de bom e sucesso para você. E antes do prefeito se despedir, eu passo para a Ágata, né, para ela falar um tchau para o nosso público, depois eu volto para o prefeito para ele se despedir e a gente encerra a nossa live, agradecendo imensamente a vocês. Lembrando que na próxima semana a gente volta com outros temas interessantes aí nas outras secretarias da Prefeitura de Pedrinhas. Com você, Ágata. Eu queria agradecer a presença do prefeito do Sérgio, queria agradecer também a presença da secretária Zilda, muito obrigada por terem participado, obrigada a vocês também por terem assistido, por terem mandado mensagem, e qualquer coisa, é só mandar mensagem para a gente no Instagram e no Facebook da Folha de Pedrinhas, que nós podemos responder, é só mandar mensagem lá que nós estamos de olho. Obrigada. Legal, Ágata, obrigado. Prefeito, as suas palavras, suas considerações finais para o nosso público. Quero agradecer a sua participação, obrigado pela sua atenção, está nos atendendo aqui, a nossa equipe de jornalismo, orgulho em fazer parte do Pedrinhas, são quase 20 anos que eu estou em Pedrinhas, estou chegando à 10ª edição, isso é motivo de orgulho muito grande para nós. Eu quero te agradecer imensamente pela sua disponibilidade, pela sua atenção, em estar participando conosco, muito obrigado. As suas considerações finais aí, prefeito, para o nosso público. Queria agradecer, Marcelo, tá? A todos os pedrinhenses, aos parceiros, aos nossos amigos, né? A equipe que vem enfrentando, a todos os colaboradores da nossa cidade, população que tem compreendido, aos comerciantes, aos empresários, aos doadores, tivemos bastante doação, as campanhas, todas as secretarias estão envolvidas nesse combate, não é só a saúde, não é só o social, mas todos vêm enfrentando e todos abraçaram de uma forma única. São momentos difíceis, não só para Pedrinhas, mas o mundo está enfrentando isso hoje, né? Uma das maiores crises aí dos últimos 20, 30 anos. Então, estamos aqui participando disso, fazendo parte dessa história. Pedir paciência a todos vocês, pedir desculpa de qualquer coisa, estamos aqui para trabalhar com seriedade, ser transparente acima de tudo, como eu disse. Tudo vai passar, o que nós mais queríamos é que tudo voltasse ao normal, nós tínhamos muitos planos para esse ano, planos de reformas, planos de manutenção, planos de deixar a nossa cidade bonita, planos de fazer lindíssimas festas, mas são planos que podem esperar um pouquinho. Eu acho que, acima de tudo, agora é cuidar da saúde da nossa população, escutar a ciência, escutar quem sabe, né? Não tem como inventar a roda, tem que sair essa vacina logo para a gente poder, né, tá tranquilo, tá voltando à vida normal, e ela vai vir, eu tenho certeza disso, que logo virá. Hoje, eu vejo que o Brasil, principalmente, se estruturou. Quando começou essa pandemia, não se achava máscara para comprar, né? Um exemplo disso, uma máscara que custava 10 centavos, ela começou a valer a R$3,90, né? Fora o resto, né? Esse é só um exemplo, álcool em gel, material de limpeza, tudo mais. Hoje, o Brasil está estruturado, está mais apto a estar enfrentando, então acho que essa é a importância, né? E a gente tem que enfrentar sim, e vamos conseguir, eu tenho certeza que nós vamos voltar ao normal, é isso que nós queremos aí. Beleza, obrigado, Folha de Pedrinhas. Obrigado, Folha de Pedrinhas, mais uma vez, Marcelo, parabéns pelo trabalho, tá? Estamos à disposição aí, tá? O sucesso que é o grupo de vocês. Legal. E semana que vem nós estamos com mais live, vamos falar sobre as outras secretarias aí da sua gestão. Dá um abraço no Toninho também. Na próxima, vamos ver se nós traz o Toninho para participar conosco nessa live aí também, entendeu? A gente laça ele, igual a gente laçou a Zilda aí, né, para participar. Um abraço para vocês, para toda a equipe aí que acompanha a gestão Sérgio Toninho. Um abraço. Deus abençoe a todos vocês e a gente volta a se falar em breve em mais uma live. Legal? Tchau, um abraço para todos. Obrigado. É isso aí, pessoal. Você ouviu aí, você acompanhou aí, né? Mais uma live do Grupo Manancial, dessa vez a Folha de Pedrinhas trazendo aí a realidade sobre a Covid-19, a pandemia, os reflexos que essa pandemia causou nos municípios, especialmente aqui na cidade de Pedrinhas Paulista. Esteve conosco o prefeito Sérgio Fornazier, a Secretaria da Saúde Zilda Nascimento e a jornalista Ágata Zago. E aqui o Marcelo esteve aí moderando com vocês essa live. Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência e siga a nossa equipe no nosso canal pelo YouTube,
também pelo Facebook e também pelo Instagram. E lembrando que todo sábado, aos moradores de Pedrinhas aí da região, aí nós temos a nossa edição impressa. Um abraço a todos e até uma outra oportunidade. Tchau!